Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Passados os dias da Páscoa, começaram a viagem de volta, mas o menino ficou em Jerusalém sem que seus pais o notassem. Pensando que ele estivesse na caravana, caminharam um dia inteiro. Depois começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Não o tendo encontrado, voltaram para Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o encontraram no templo. Estava sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo perguntas. Todos os que ouviam o menino estavam maravilhados com sua inteligência e suas respostas. Ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados e sua mãe lhe disse: "Meu filho, por que agiste assim conosco? Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura." Jesus respondeu: "Por que me procuráveis? Não sabeis que devo estar na casa de meu pai?" Eles, porém, não compreenderam as palavras que lhes dissera. Jesus desceu então com seus pais para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, conservava no coração todas estas coisas. E Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e diante dos homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Padre Robson, queridos irmãos e irmãs, Feliz Natal para todos. Vindo agora da capela de Nossa Senhora das Graças, uma cena me chamou a atenção, quando uma senhora já de uma idade avançada prostrou-se diante do presépio, venerou o menino Jesus, beijou-o e ficou alguns minutos ali, reverenciando este presépio. E aquilo me chamou muito a atenção, porque penso que a festa da Sagrada Família é um convite para que nós olhemos para este presépio. Ter uma árvore de Natal em nossas casas é bacana, é um belo de um adorno, um enfeite que lá colocamos. Mas não fala muita coisa, a não ser embelezar o ambiente, e aqueles que se aprofundam um pouco mais, entendem o sentido, né, da vida, do brilho, das luzes. Mas, diferentemente, quando nós colocamos um presépio em nossas casas, normalmente nós dedicamos a ele os melhores lugares, porque na verdade não é um adorno, mas é uma família que nós convidamos para que permaneçam conosco. Uma família que no silêncio nos fala muito mais do que muitos tagarelas que nós conhecemos e ouvimos por aí. Então, eu achei muito interessante, porque se você observar, nós temos aqui a figura de Maria e a figura de José, de joelhos em posição de oração. E nós vemos o menino Jesus com as suas mãos estendidas, mãos que acolhem, mãos que ofertam a Deus os nossos pedidos. Nós estamos diante de uma família. E foi isso
que os pastores encontraram. Quando avisados pelo anjo para que fossem ao encontro de Jesus, nasceria o Salvador, eles então lá correram, eles não encontraram um recém-nascido somente, mas eles encontraram uma família. Eles que eram desprezados pelo povo de Israel, que não os tinham em boa conta, eram tidos como marginais, eram tidos como ladrões, era uma raça que não era bem vista. E, no entanto, Deus escolheu estes pastores para significar com isso que a sua misericórdia veio ao encontro daquele que estava perdido. O presépio é isso, é um Deus que vem ao nosso encontro, se faz um de nós porque quer caminhar conosco. O padre dizia na oração da coleta que nós devemos olhar o exemplo da família de Nazaré, da Sagrada Família, para que nós a tenhamos como modelo e exemplo a ser seguido, para que também a nossa família seja sagrada. Mas eu diria para vocês que no cristianismo não existe mágica, não. Isso não acontece por acaso. É preciso que haja um comprometimento de nossa parte para que nós possamos olhar para esta cena e possamos viver aquilo que eles viveram. Deus poderia ter nascido do jeito que quisesse. Poderia ter nascido rico e se fez pobre, significando com isso que tipo de homem seria gerado pela boa nova do seu evangelho, aqueles que deveriam ser seus discípulos, totalmente desapegados, totalmente libertos de tudo aquilo que oprime, tudo aquilo que nos torna egoístas, que nos faz insensíveis às necessidades do outro. Deus veio através de uma família. Não veio por acaso, ele veio através de uma família, significando com isso também que nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus, homem e mulher, com a capacidade de amar, dotados de inteligência e vontade, nós também deveríamos desenvolver esta capacidade entre nós, mas não de qualquer jeito, não um amor qualquer. Homem e mulher, unidos santamente no matrimônio, gerando vida, vivendo um amor fecundo. Esta é a família segundo o coração de Deus. Nós sabemos que há um mistério, Deus é Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, uma comunhão de amor. E a família deve ser, guardadas as devidas proporções, também um reflexo desse amor que é vivido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele espera que também nós o vivamos entre nós e estabeleceu a família como o lugar perfeito para que isso acontecesse. Ele escolheu pastores para significar com isso que ele viria como pastor a conduzir o seu rebanho, não como um rei que governa o seu povo. Escolheu uma virgem, não apenas para significar com isso a paternidade divina, mas também para nos revelar que o prazer não é a fonte plena da nossa felicidade. Deus nos convida, então, a acolhê-lo em nossas vidas, para que nós aprendamos a adorá-lo, a ouvi-lo, a amá-lo, a segui-lo, e aí, de fato, nós iremos viver uma vida santa. E aí, certamente, estaremos dando um grande passo para que a nossa família também seja sagrada. O Senhor nos dá algumas pistas de como nós podemos viver isso. E Ele vai nos falar aqui no livro do Eclesiástico, na primeira leitura, livro escrito por autores sábios, os sábios de Israel. Israel estava vivendo um momento difícil, novas culturas estavam dominando o ambiente e aquelas novidades perniciosas estavam desviando, principalmente os mais jovens, do caminho da tradição, das leis, de tudo aquilo que eles haviam recebido de seus pais, da lei, dos profetas. E ele então vai principalmente, aqui neste texto, invocar e lembrá-los do quarto mandamento, Êxodo 20, capítulo 12.
honrar pai e mãe. E ele vai dizer aqui: Deus honra o pai nos filhos e confirma sobre eles a autoridade da mãe. Quando fala honrar pai e mãe, não é a honra e a glória que é devida só a Deus, não. Honrar pai e mãe significa você reconhecer a importância do seu pai e da sua mãe como instrumentos de Deus que te deram a vida. Eu lembro de uma homilia do padre falando de um jovem que começou a procurá-lo e a falar mal dos seus pais. Falar mal dos seus pais até um momento que o padre o interrompeu e não permitiu mais que ele fizesse isso, porque por pior que fossem os seus pais, não mereciam do filho tamanha ingratidão. Somente pelo fato de ter o dom da vida já era suficiente para que ele respeitasse os seus pais e não falasse mal deles para ninguém. Então, honrar pai e mãe é você ter esse sentimento de gratidão. E é isso que ele valoriza aqui nessa leitura. Quem honra o seu pai, prestem bem atenção, quem honra o seu pai, alcança o perdão dos pecados, evita cometê-los, será ouvido na oração cotidiana. Lembra quando eu disse aqui, alguns dias atrás, que eu rezava e lamentava com Deus, dizendo, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece? Nunca mais vou dizer isso na minha vida. Quem honra seu pai e sua mãe, será ouvido na sua oração e você nunca mais poderá se queixar de que nenhuma das suas orações ficou sem resposta. Quem respeita a sua mãe é como alguém que ajunta tesouros. Quem honra o seu pai terá alegria com os seus próprios filhos, e no dia em que orar, será atendido. Quem honra o seu pai, quem respeita o seu pai, terá vida longa, e quem obedece ao pai, é o consolo da sua mãe. Chega ou quer mais? Bom, como disse, tudo isso exige dos filhos um respeito, um carinho, um cuidado para com seus pais. E aí ele vai então dizer como deve ser o comportamento dos filhos em relação aos pais. Ampara o teu pai na velhice e não lhes causes desgosto enquanto ele vive. Não seja rebelde, não seja teimoso, não seja ignorante, não seja insensível, mas seja obediente, atento àquilo que o seu pai te fala, porque jamais irá querer o seu mal. Tudo que lhe disser, embora você não compreenda, muitas vezes ele terá total razão, estará certo, e você só irá compreender isso lá na frente. Eu costumo dizer para os meus filhos, nos meus embates com eles, que não me compreendem, me criticam, mas só entenderão verdadeiramente aquilo que eu quis para eles quando forem pais. E quando seus filhos cometerem com eles as mesmas injustiças que cometem conosco. Mas será preciso que eles passem por isso. É necessário, infelizmente, escolhem o pior caminho. Diz ainda, mesmo que esteja perdendo a lucidez, procura ser compreensivo para com ele. Não o humilhes em nenhum dos dias de sua vida, a caridade feita a seu pai não será esquecida, mas servirá para reparar os teus pecados. Então, esta deve ser a atitude dos filhos para com os pais. Esse amor é o que Paulo vai falar aqui na carta aos Colossenses. Paulo, na prisão, em Roma, escreve a esta comunidade, dizendo primeiro para eles que eles são aqueles que foram eleitos por Deus, amados por Deus. Por isso, porque são amados, revestivos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Suportar um ao outro não significa dizer aturar um ao outro. Significa dizer que você deve ser o suporte para que o outro se apoie, para que ele não caia, para que ele ocupe um lugar de destaque, para que ele se eleve.
O padre João Batista hoje na missa da manhã citava essas belíssimas imagens que enchem de alegria e beleza o nosso altar e tem um suporte para que possa dar sustentabilidade para elas. Se não fosse este suporte, muito provavelmente elas cairiam, se despedaçariam. E assim é conosco muitas vezes quando não agimos como suporte para que aqueles que estão caindo, precisando renovar as suas forças, encontram em nós aqueles que não apenas sairão da frente, deixarão cair e ainda dirão, bem feito, eu te avisei que tu ia quebrar a tua cara. Agora se vira e levanta sozinho. Quando Deus está nos dizendo, não deixe que caia. E se cair, estenda a mão. Levante. Então, este é o amor com que Deus quer que nós nos amemos. Vamos passar ao Evangelho. Interessante esse Evangelho, ele não faz, como o padre também mencionou aqui, críticas às famílias, às graves crises pelas quais passa a família, e todos nós sabemos que hoje a família se tornou alvo de um ataque terrível daqueles que querem destruí-la, porque atingindo a família, que é a base da sociedade, eles destroem a sociedade, fazem com que ela tenha uma total perda de valores, de sentido para as suas vidas, e destruindo a sociedade, eles querem também destruir a igreja. Destruir a igreja significa que eles querem alcançar Deus. Por isso, atacam covardemente as nossas famílias. Vamos aprender a lição que Deus quer nos ensinar nesta noite de hoje. Nós estamos no Evangelho de Lucas, terminando já o Evangelho que fala da infância de Jesus. Aqui nós ouviremos as primeiras palavras de Jesus neste Evangelho. Ele veio satisfazer a nossa curiosidade, né? Quem é Jesus, como foi a sua vida, e ele vai nos dar hoje aqui uma amostra de como foi o comportamento de Jesus. E começou já aos 12 anos, quando os pais de Jesus foram a Jerusalém, e era uma obrigação do judeu, um homem, ele deveria ir todos os anos, pelo menos 3 vezes em peregrinação a Jerusalém, por ocasião da festa da Páscoa, por ocasião da festa de Pentecostes e por ocasião da festa dos tabernáculos. Isto era uma obrigação. Quando Jesus completou 12 anos, subiram para a festa como de costume. Jesus ainda era um adolescente, não tinha alcançado a maturidade. Para o judeu, somente aos 13 anos é que era considerado adulto. Aos 12 anos, Jesus ainda não tinha vez nem voz, nenhum dos adolescentes daquela época, mas aos 13 anos, ele não somente era capaz de poder recitar os 613 mandamentos da lei judaica, como ele adquiria também o direito de ter participação no culto, nas sinagogas, coisa que lhe era negada. Evidentemente que para que tudo isso acontecesse, antecedia um período de preparação, onde eles estudavam a lei, onde eles conheciam os princípios e valores judaicos, onde eles conheciam os ritos sagrados, que eles participavam. Com Jesus não foi diferente. Não tenho dúvidas de que muito do que ele aprendeu foi em casa, com Maria e com José. Acontece que passados os dias da Páscoa, Jesus, sem falar nada com os seus pais, de um modo estranho e causando surpresa, Jesus resolveu ficar em Jerusalém. E os seus pais, em meio à caravana, só foram perceber à noite que ele não estava lá. Essa caravana, ela caminhava durante 3 dias aproximadamente, e a cada dia eles percorriam uma distância de 32 quilômetros, parando em lugares onde tinham fontes e onde eram os lugares mais seguros. Ela era dividida em 3 grupos. O primeiro grupo eram os mais jovens, os mais fortes, que usavam inclusive bastões e espadas,
para defender a caravana do ataque de animais e de salteadores, de bandidos, de ladrões. O grupo intermediário era composto das mulheres e das crianças menores de 12 anos. Os que ficavam atrás eram os idosos e esses jovens de 13 anos para frente. Acontece que só foram perceber que Jesus não estava com eles quando à noite, parando para descansar, eles olharam e não viram Jesus. Resolveram voltar para Jerusalém. 3 dias depois, o encontraram no templo. Primeiro procuraram Jesus entre os parentes e conhecidos, e não o encontrando, voltaram para Jerusalém. Foram encontrá-lo no templo, sentado no meio dos mestres, escutando e fazendo pergunta. Todos os que ouviam o menino ficavam maravilhados com a sua inteligência e as suas respostas. Interessante. Nós vamos ouvir a resposta que Jesus vai dar aos seus pais e nós vamos compreender. Porque Maria e José, ao procurar Jesus entre os parentes e conhecidos, não o encontraram porque o estavam procurando no lugar errado. O lugar do encontro de Jesus, a partir daquele momento, em que ele estava como que dando o seu grito de independência, era no templo de Jerusalém, junto aos mestres e doutores da lei. Eu falava com o Luiz Felipe agora, quantas vezes nós vamos procurar Deus nos lugares errados, com as pessoas erradas, quando deveríamos buscar Deus com homens e mulheres de Deus, e não com qualquer pessoa, nem em qualquer lugar. E ao vê-lo, seus pais ficaram muito admirados. Se fosse escrito por mim, eu diria, seus pais ficaram muito zangados, muito aborrecidos, que seria uma reação natural de qualquer pai e qualquer mãe, diante de uma atitude como essa de Jesus. E sua mãe lhe disse: meu filho, por que agiste assim conosco? Olha a doçura, olha o carinho de Nossa Senhora para com o seu menino. Lá em casa, minha mãe me chamava de Luizinho. Luizinho, Luizinho, Luizinho. Quando chamava Luizinho, vem cá, eu já sabia que alguma coisa não estava legal. Quando chamava Luiz Alberto da Costa Lima, eu já sabia que uma surra estava me esperando, ou, na pior das hipóteses, um belo de um castigo. Me chamou pelo nome, meu amigo, eu já sabia que eu estava encrencado. Nossa Senhora chama Jesus de meu filho. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. Lembra quando São Paulo disse, maridos, né, amem as suas mulheres, mulheres sejam submissas, solícitas para com seus maridos, trecho esse que as mulheres detestam ouvir. Submissa aos seus maridos não é ser um capacho, não é ser uma empregada, não é ser uma escrava, não é ser um objeto de prazer. Submissas a seus maridos é serem respeitosas, serem solícitas, serem companheiras, serem auxiliadoras, serem suporte para os seus maridos. E vejam que ela coloca José em primeiro lugar. Olha que teu pai e eu estávamos angustiados à sua procura. Jesus responde: por que me procuráveis? Gente, pensa bem numa resposta dessa. Se seu filho te desse uma resposta dessa, né? Parece quando o cego procurou Jesus e pedindo para ser curado, Jesus perguntou para ele, aos gritos: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus perguntou: o que tu quer que eu te faça? Perguntar a um cego, o que ele quer que te faça? Lógico que seria voltar a ver. Mas Jesus queria provocar a fé daquele cego. Jesus então deu essa resposta: não sabeis que devo estar na casa do meu pai? Jesus então revelou a Maria e José que ele tinha 2 casas. Uma, a casa
de Maria e José, lá na cidade onde ele morava, e uma outra casa que era a casa paterna, a casa de Deus. Ele revelou para eles qual era o sentido da sua missão. Jesus disse para eles: devo ocupar-me com as coisas do meu Pai. O templo de Jerusalém era o lugar onde se encontrava Deus, e ele ali se revelou como este Filho de Deus que devia ocupar-se com as coisas do seu Pai, rompendo definitivamente com os laços sanguíneos, mostrando para eles que os laços familiares espirituais, os laços da fé, os laços do amor, os laços da obediência, de buscar fazer a vontade de Deus, esses laços eram muito mais fortes para ele, que tinha como prioridade na sua vida, fazer da sua vida uma vida de obediência a Deus. Exemplo esse que foi acolhido por Maria e José, que no seu lar fizeram em tudo a vontade de Deus. Então Jesus respondeu para eles: devo estar na casa do meu Pai. Eles, porém, não compreenderam, e nem por isso voltaram murmurando, reclamando, xingando, dando pescoção em Jesus, porque ele havia aquilo, muito pelo contrário. Eles guardaram aquilo em silêncio. Quantas vezes nós reagimos a uma ofensa, a uma injustiça, e mal o outro termina de falar, a gente já, dá na cara. Se nós tivéssemos esta sabedoria de ouvir aquilo que nós não compreendemos e guardássemos no coração e fôssemos meditar, provavelmente depois, num momento de mais calma, mais tranquilidade, ou vendo o resultado daquilo que foi colocado, nós iríamos compreender e até agradecer aqueles que não permitiram que tomássemos caminhos errados, ou disséssemos palavras erradas, que muitas vezes saem de nossos lábios, e depois, meu amigo, para corrigir é duro. Talvez exatamente pelo fato de que Maria conservava essas coisas no silêncio do seu coração, é que fez com que chegasse até o conhecimento de Lucas essa narração desse episódio acontecido na infância de Jesus. Porque Maria não jogava nada fora, ela prestava atenção em tudo, e tudo guardava no seu coração. Jesus era desobediente e crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Foi preciso que ele seguisse aquele ensinamento de São Paulo: ensinai e admoestai-vos uns aos outros com toda a sabedoria. Ninguém dá aquilo que não tem. Como é que nós podemos adquirir a sabedoria de Deus? Na oração. Peça a Ele. Através da oração. Através de uma participação mais frutuosa nas santas missas. Prestando atenção no Evangelho, prestando atenção na homilia. Lendo livros espirituais, conversando, partilhando. É desta forma que nós iremos crescer em sabedoria, graça, diante dos homens e diante de Deus. Quero finalizar dizendo que o Natal é um convite, é uma visita de um Deus amoroso que vem ao nosso encontro, mas espera de nós uma resposta. Podemos viver os nossos dias de maneira egoísta, consumista, materialista, onde nós só pensamos no nosso bem e não nos preocupamos em nada com aquilo que o outro sente ou com aquilo que o outro vive, ou nós podemos viver a nossa vida segundo o querer de Deus, amando, suportando, perdoando, sendo solidário, solícito, amoroso, carinhoso, compassivo. A decisão é sua. É você quem vai dizer como é que você quer viver os seus dias daqui para frente. É você quem vai dizer como será a sua família. Que Deus quer que seja um santuário da vida. E rapidinho para fechar. Ouvia essa semana um pronunciamento
do presidente eleito, que tomará posse agora, na terça-feira, e ele dizia que uma das suas metas prioritárias era restabelecer a dignidade da família. Há preocupações, como a segurança pública, que é inadiável, porque hoje nós saímos de casa e não sabemos se voltamos, nem os nossos filhos, nem as nossas famílias. Há uma preocupação tremenda com a educação no Brasil, que foi destruída durante mais de 20 anos, ocupando os piores espaços nos índices internacionais. A educação brasileira é uma catástrofe. 8%, eu ouvia hoje na Band, no horário do almoço, 8% de analfabetos no Brasil. 30% de analfabetos funcionais, que são formados pelas nossas universidades e não sabem ler e escrever, são incapazes de analisar um texto, pegar um texto e fazer uma reflexão. Esses são os chamados analfabetos funcionais. Meninos e meninas que no 2º grau, e eu vi um episódio disso, quando uma jovem tresloucada, interpelando o seu interlocutor, dizia coisas horríveis, e ele perguntou para ela somente o seguinte: querida, quanto é 7 vezes 8? E ela não soube responder. Aluna de 2º grau, não sabia quanto era 7 vezes 8. Eu acho que se perguntasse 8 vezes 7, talvez ela ficasse mais embaraçada ainda, né? Talvez aí mesmo que desse um nó na cabeça dela. Mas a nossa educação vai de mal a pior. A nossa economia nem se fala. A nossa dívida, de que era 1 trilhão e alguma coisa, passou para mais de 5 trilhões de reais. A nossa dívida pública é quanto nós estamos devendo, é quanto nós temos que pagar. Mais de 12 milhões de desempregados no nosso país. Tudo isso nos assusta, mas o que me chamou a atenção principalmente é esse resgate da dignidade, do valor que a família tem, porque a família é a base de tudo. Se destruirmos a família e se nós continuarmos aceitando o modelo de família que eles querem nos colocar goela abaixo, e não este modelo segundo o querer de Deus, homem e mulher formando uma só carne, unidos santamente no matrimônio, gerando filhos, o que será da nossa sociedade? O que será de nós? Hoje, eu também ouvia nesse intervalo do almoço, que a ministra que foi escolhida, a pastora Damares, alguma coisa assim, para ser a ministra da família, a ministra da promoção social, aquela que vai cuidar de todos esses aspectos humanos do governo, ela solicitou à Polícia Federal apoio, porque ela estava sendo ameaçada pela internet. E eu dei glória a Deus, porque se essa ministra, uma mulher de Deus, está sendo ameaçada, é porque nós estamos no caminho certo. Eles estão no caminho certo. Estão incomodando o encardido. E ele está estrebuchando, tentando fazer alguma coisa para nos destruir. Que nós então estejamos mais atentos e voltemos para casa com esta convicção. A salvação da nossa família, a conversão da nossa família, o resgate da nossa família, a ressurreição da nossa família, depende principalmente de cada um de nós. Pense nisso. Pense nisso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.